Neste tópico, iremos abordar as definições trazidas pelo artigo 5º da lei. Artigo esse que vai nos dar toda a definição, vai explicar o que é um dado, o que é o dado pessoal, o que é o dado sensível, como esses dados devem ser armazenados. Ele vai explicar, vai esmiuçar para a gente como é que ele deve ser anonimizado, quando é que ele deve ser anonimizado. E para a gente iniciar de uma forma legal, vamos entender primeiro o que são esses dados, como eles se dividem, como eles são anunciados pela lei. A lei ela fala sobre dado pessoal e dado pessoal sensível. E qual é a diferença? Acredito que a maioria de vocês ainda não tenham ouvido falar o que é dado pessoal sensível. Vamos entender a diferença entre dado pessoal e dado sensível. O dado pessoal é aquela informação relacionada à pessoa natural, ou seja, à pessoa física, e que ele te identifica, ele mostra que você é uma pessoa física, ele te identifica como um cidadão. É o seu RG, o seu CPF, sua carteira de trabalho, e-mail, telefone, data de nascimento, dentre outros dados que dizem que você é uma pessoa que, no mais grosseiro dos termos, você existe, certo? E o dado sensível, ele já está mais disposto a falar sobre a sua personalidade, sobre a sua interpessoalidade, quem você é. É a sua identidade religiosa, a sua orientação de gênero, a sua identificação quanto à sua heterogeneidade, filiação partidária, filiação a sindicatos. Dado sensível também diz respeito à saúde. Por exemplo, você fez exames admissionais e dentro do seu exame admissional lá ele constatou que você tem alguma comorbidade. E dentro desse escopo, dentro de tudo isso, a empresa tem acesso e a empresa precisa, de toda forma, tratar desse dado de uma forma cautelosa, porque ele é um dado sensível, ele diz quem você é, ele diz o que você tem. Ele não te identifica como pessoa existente, mas ele diz quem você é e diz o que você tem. E para a gente entender a melhor forma de como funciona essa questão de armazenagem de dados, a gente pode falar da questão do banco de dados, que é onde, em si, vai ser armazenado, seja esse banco de dados físico ou um banco de dados digital, seja uma sala de arquivos, seja um servidor em nuvem, um servidor físico, que seja um disco externo ou qualquer coisa do tipo. O que é banco de dados? É um conjunto estruturado de dados pessoais estabelecidos em um ou em vários locais em suporte eletrônico ou físico, justamente o que eu acabei de falar, servidores, discos externos, as salas de arquivos, e a lei ela tem uma tratativa diferente para isso, que ela busca mostrar a forma correta e ideal de como esses dados devem ser armazenados. Tem uma seção nessa lei que fala sobre a questão da anonimização dos dados. E essa anonimização nada mais é do que você poder expor aquele dado de alguma forma, mas sem sujeitar o titular do dado a qualquer constrangimento ou situação. Por exemplo, a empresa ela não pode negar para o IBGE alguns dados, mas ela pode anonimizar o dado, ou seja, eu tenho aqui na minha empresa 10 pessoas que têm problemas cardíacos, vamos assim dizer, como já trouxe o exemplo da saúde. Então, temos 10 pessoas com problemas cardíacos e temos 10 pessoas, e dentro dessas 10 pessoas temos 8 pessoas com problemas cardíacos, ou seja, 80%. Mas ela não precisa dizer ao IBGE quem são essas pessoas. Ela está anonimizando esse dado. Ela tem que entregar esse dado, ok, mas ela não precisa vincular o dado à pessoa. E aí você já entende a definição de dado sensível e dado pessoal. O dado sensível ele não te identifica. Eu posso falar problema cardíaco, ninguém sabe quem é, ou de quem é, quem está falando. Mas se eu falar o RG lá 1, 2, 3, 4, 5, eu já sei quem é essa pessoa do RG 1, 2, 3, 4, 5. Então, acho que aí fica bem claro essa diferença entre o que é dado sensível e o que é dado pessoal. Bom, o que é um dado anonimizado, já que eu trouxe esse tema? O dado anonimizado ele é um dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. E como a gente anonimiza esses dados? A anonimização nada mais é do que a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Isso também está lá bem explícito no artigo 12 da lei. Bom, para a gente entender quem são as pessoas que estão dentro do tratamento de dados, a gente precisa entender quem é o titular, quem é o controlador, quem é o operador de dados, quem é o encarregado, que vocês vão ver ainda muito essa sigla chamada DPO, que é o Data Protection Officer,
e quem é o agente de tratamento. Tá? O titular do dado nada mais é do que eu, você, seus colegas, a quem o dado pertence. Quem é o titular, é a pessoa natural a quem se refere os dados pessoais, que são objeto de tratamento. Tá? O controlador do dado, quem é essa pessoa? O controlador do dado é uma pessoa natural ou jurídica, ou seja, pode ser uma pessoa, como também pode ser uma empresa de direito público ou privado, ou seja, pode ser uma empresa de iniciativa pública ou uma empresa de iniciativa privada, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Quem é o operador desses dados? O operador nada mais é do que uma pessoa natural ou jurídica, mais uma vez, ainda assim de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Ou seja, é alguém que faz parte de alguma comissão, onde ele responde diretamente ao encarregado, ao controlador, e que vai estar manuseando esses dados, ele vai estar operando esses dados. O encarregado, o famoso DPO, ele é uma pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. E o agente de tratamento, ele é o controlador e o operador, que geralmente o controlador e o operador é a corporação. É o momento que você chega lá na sua empresa, você fez a sua ficha cadastral lá, botou os seus dados, etc. E o agente de tratamento, que é a empresa, que ele é o controlador do dado e o operador, ele está operando o seu dado no momento que ele coleta, e ele controla o seu dado no momento que ele armazena, que ele transfere de um lugar para o outro. Acredito que tenha ficado bem claro qual seja a função de cada um dentro desse escopo, certo? O exemplo de tratamento de dados pessoais. O titular do dado, ele imputa o dado dele para a controladora, que seja a empresa, que manda para o operador de dados, ou operadora, e dentro da controladora ele realiza o trabalho de armazenamento de dados, seja dentro da empresa, seja um armazenamento em nuvem, seja um arquivo físico fora da empresa, enfim, ele vai definir dentro do escopo dele onde é que ele vai fazer esse armazenamento, como vai ser, de que forma vai ser e quais são as formas que ele vai estar utilizando para que venha evitar qualquer tipo de transtorno, seja vazamento de dados, seja, por exemplo, uma sala de arquivos pegar fogo, seja um servidor parar de funcionar e se perder todos aqueles dados, enfim. Então vai ficar a cargo da controladora definir como esse dado vai ser tratado, operado e armazenado. E dentro desse escopo também ainda da definição, a gente tem alguns documentos que nos asseguram a empresa, e onde fica todos de acordo ao entendimento da lei. O termo de consentimento da lei é uma manifestação livre, informada e inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Quando você imputa os seus dados lá na empresa, faz a sua ficha cadastral, qual é a finalidade dele pegar aqueles dados? É te contratar como um colaborador, ele entender quem é você como pessoa física e, a depender de como seja a ficha, também entender quem é você da parte mais pessoal, a parte interpessoal, questão do dado sensível, se ele coleta sua orientação de gênero, sua filiação partidária ou filiação a sindicatos, enfim.